Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado, você que é juiz, juíza, membro do Ministério Público, você que atua no Judiciário, ou simplesmente você que se interessa por aquele que é o poder mais fascinante da nossa República. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do projeto Ampla Defesa. Eu sou o Daniel Guerra, esse é o início da segunda temporada desse projeto. Com muito orgulho, chegamos até aqui e antes de mais nada, para que continuemos crescendo, né, e entregando conteúdos que a gente espera que seja de qualidade, eu te peço que, se você nos acompanha no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você acha que possam se interessar. Você que está no Instagram, siga a nossa página e também da mesma forma no Spotify, onde os episódios saem na íntegra em áudio para você ouvir dirigindo, estudando, enfim, tem gente que gosta de beber um pouco da sabedoria que a gente traz aqui. Eu agradeço imensamente. Em todas essas redes sociais nós estamos sob o @Projeto Ampla Defesa, tudo junto. Depois dessa apresentação, eu convido para essa bancada um advogado que só tem 30 anos de idade. Eu prometi que eu não ia falar a idade dele, mas já começo aqui traindo traindo a confiança. Carlos Alberto Rosal de Ávila é advogado, é sócio do Carneiros Advogados, doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da UNB, Universidade de Brasília, e mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. Carlos Alberto é autor do livro O Regime Jurídico da Empresa Rural, obra que resultou de sua dissertação de mestrado na USP e que eu tive o privilégio de estar na sessão de autógrafos de lançamento dessa brilhante obra. Além disso, e aqui eu justifico por que eu trouxe a idade dele, porque com apenas 30 anos, Carlos Alberto é ranqueado no Legal 500 na categoria contencioso e também na contencioso em tribunais. Um currículo que já fala por si só. Não quero jogar tamanha responsabilidade para essa entrevista, pelo contrário, é um bate-papo informal. Seja bem-vindo, doutor Carlos Alberto. Bom, Daniel, agradeço imensamente o convite de participar do podcast Projeto Ampla Defesa, que, enfim, se a gente for comparar com até outros projetos, outros podcasts jurídicos, que aí estão um podcast relativamente novo, mas que já tem uma ampla repercussão, tem muitos seguidores nas redes sociais, muita gente que acompanha, é uma enorme satisfação estar aqui e poder participar junto com você hoje sobre esses temas que, enfim, vem estudando e vem atuando na minha profissão. Perfeito, agradeço as palavras e trazendo gente boa, assim como é você, e gente gabaritada e capacitada, que pode emprestar um pouquinho de conhecimento. Eu tenho certeza que a gente vai continuar crescendo muito. Bom, direito comercial, a gente vai falar desse macro tema aqui, e eu queria, doutor Carlos, que o senhor começasse, o senhor não, vou chamar de você. Também pode vamos abolir as formalidades. Queria que a gente começasse esse bate-papo falando um pouco para o leigo ou para os profissionais do direito de outras áreas do que se ocupa o direito comercial em sua essência. Bom, basicamente o direito comercial é um ramo do direito que estuda especificamente as relações entre empresários, também as relações societárias dentro de uma determinada empresa, relações entre sócios e a relação dos empresários das empresas com o mercado. E a gente parte para os sub-ramos, basicamente, do direito comercial, que são o direito societário. Há uma certa controvérsia se está dentro ou se atravessa o direito comercial, mas enfim, que é essa parte interna, né, entre sócios. Também contratos comerciais, que aí são relações externas, todas as operações que o empresário faz com outros empresários, não o consumidor final, que isso é um outro tema, direito do consumidor. E também as relações com o mercado em geral. E aí a gente tem títulos de crédito que circulam no mercado, enfim, e se referem a atividades afeitas ao direito empresarial, e também uma área que integra o direito comercial é a questão da empresa em dificuldade, que aí também é propriamente a matéria de recuperação judicial e direito falimentar. Basicamente, esse o direito comercial como um todo. Perfeito. E aí há especialistas, inclusive, em cada uma dessas sub-áreas, enfim. Perfeito. Então, uma pincelada, né, como a gente costuma dizer no jargão, seria isso. A gente tem
tem vivenciado, né, um mundo com constantes e cada vez mais marcantes transformações no cenário econômico, no cenário comercial, nas relações, enfim. E eu queria saber de alguém que atua na área, como você enxerga que o direito comercial tem evoluído para acompanhar essas transformações, ou pelo menos para tentar acompanhar essas transformações, né? E aqui eu trago o exemplo, por exemplo, com o surgimento das startups, né? Os avanços na digitalização do ambiente de negócios. Como o direito comercial tem se preparado para esse cenário que já não é mais novo, né? Não, perfeito. O direito comercial é um ótimo tema para tratar desse assunto, das novas tecnologias, porque tradicionalmente sempre foi um ramo muito adaptável às circunstâncias. A própria questão do empresário, que sempre tem que se adaptar às circunstâncias para que a empresa dele persista ou que ele continue evoluindo, enfim, lucrando, que no fim é o objetivo quando se abre uma empresa, sempre se adaptar. E o direito comercial não é diferente, é um ótimo tema para falar em digitalização. A gente pode citar um exemplo dentro dessas áreas do direito comercial, que são os títulos de crédito. Muita gente fala, não se usa mais cheque, nota promissória. De fato, são questões que vão caindo em desuso com a própria informatização. Mas, quando a gente vai olhar nas relações entre empresários, os títulos ainda são muito utilizados, especificamente na área que eu mais estudo, que é o direito do agronegócio dentro do direito comercial. Isso é muito perceptível. E aí a gente tem, por exemplo, inovações que o direito vem atravessando nos últimos anos, não nos últimos anos tão recentes, mas desde o Código Civil de 2002, que é, por exemplo, a questão dos títulos eletrônicos. Empresários rurais, por exemplo, negociam basicamente sua produção no mercado estrangeiro a partir de operações que são estruturadas em títulos de crédito. E aí, de fato, até num mundo globalizado em que você está negociando com uma pessoa que está do outro lado do mundo, fica bastante difícil se o título fosse aquele convencional que a gente conhece, nota promissória, enfim. E aí entram os títulos digitalizados ou mesmo títulos escriturais que estão nessa esfera digital e facilitam bastante a própria globalização. Enfim, aqui esses produtores rurais se submetem cada vez mais e auxilia bastante o direito. Uma outra perspectiva que a gente poderia analisar nessa digitalização, enfim, nas novas tecnologias, a própria desburocratização do cenário para o empresário como um todo. Por exemplo, a gente bem sabe que hoje você pode abrir uma empresa, talvez até de um dia para o outro, dependendo do estado em que você esteja, ou poucos dias, 2, 3 dias. Isso antes demorava dias ou até meses para você conseguir abrir uma empresa. Isso também... A gente tem figuras hoje como o próprio MEI, né, doutor, que acho que é referência no mundo. Sim. Exatamente. E hoje você abre isso muito facilmente, você se torna empresário muito facilmente, e toda essa desburocratização é parte de mudanças legais e regulamentárias que se dão no bojo do próprio direito comercial. O registro do comércio também é uma das matérias aqui atinentes ao direito comercial. Então, basicamente, a tecnologia vem para tornar o dia a dia muito mais fácil. Você olha na questão do exemplo dos títulos eletrônicos que eu falei, desburocratização de empresas e na própria negociação para a celebração desses contratos, que hoje você faz uma reunião pelo Teams, enfim, todos esses instrumentos de reuniões virtuais, com pessoas que estão do outro lado do mundo, e com isso você consegue, de um modo muito mais fácil, azeitar e facilitar esses negócios que o empresário está atuando, e a própria estruturação dos contratos para a realização dessas operações de compra e venda, enfim, de negócios em geral, que o empresário se submete. Um exemplo muito interessante que você deu das startups, isso de fato é uma novidade que se começa a falar. Tem gente que diz que sempre houve startup, bastava ser uma empresa inovadora, enfim. A característica dela é ser disruptiva ou aprimorar um modelo de negócio já existente. Então, quando você pega essa digitalização que perpassa o direito empresarial, comercial como um todo, isso é essencial para que possa haver startups. Imagine você pensar numa startup enfim, o empresário que tem essa ideia nova vai demorar lá 3 meses para abrir uma empresa. Às vezes a ideia até
perde ali o tempo preciso que ela precisa para seguir, para se desenvolver. Então, todo esse ambiente, seja de facilitação da celebração dos negócios, da digitalização do direito, da facilitação das burocracias, tudo isso são instrumentos que vêm para ajudar esse novo contexto dos novos negócios, entre os quais se incluem as startups. Perfeito, perfeito. Lá atrás, há pouco, você falou sobre, lá no cerne do direito comercial e do que ele se ocupa, das relações entre sócios. E aí vem naturalmente uma pergunta que, assim, quase impossível não fazê-la. Quais são, diante da sua vivência no ramo, né, vivência profissional no ramo, os tipos mais comuns de disputas e litígios, né, que não sei se dá para chamar de litígio, mas enfim, de disputas que surgem entre sócios nas empresas, e quais estratégias, se há, que podem ser adotadas para prevenir ou mesmo resolver, mitigar esses conflitos de maneira eficiente e eficaz. Bom, a gente costuma dizer que onde há ser humano vai ter conflito. Vai ter um conflito. E aí envolve dinheiro, né? Envolve dinheiro. Patrimônio. Então, dentro de sociedades empresárias não vai ser diferente. Vai haver conflitos entre sócios invariavelmente em algum momento, ainda que seja um conflito muito diminuto, que se resolva muito facilmente, ou grandes conflitos. E aí, por exemplo, a gente pode citar conflitos relativos à saída de um sócio. O sócio decidiu sair da sociedade, aí você vai ter que fazer uma apuração de haveres, e aí está envolvendo dinheiro, cada um vai brigar para o seu lado, evidentemente, e aí você vai ter um conflito relacionado a essa saída do sócio. Pode ser uma saída amigável, não ter conflito nenhum, ou ter conflito muito facilmente de fácil resolução, mas pode ser um grande conflito, e aí apurações de haveres que demoram muitos anos aí tramitando, se for judicial, né? Enfim, esse é um primeiro conflito, assim, bastante visível. Outro pode ser um conflito decorrente da morte de um sócio numa sociedade contratual. Aqui, só fazendo uma nota explicativa, sociedade contratual são essas sociedades em que você conhece o seu sócio, uma sociedade limitada, uma sociedade de nome coletivo que está caindo em desuso, mas enfim, hoje basicamente limitado. Não seria de capital aberto, não seria uma SA de capital aberto. Legal. Estou excluindo isso aí. Por exemplo, numa sociedade contratual morre um sócio, o que você vai fazer? A entrada dos sucessores desse sócio falecido não é automática. Os outros sócios têm que querer essa entrada, ou caso, enfim, eles não queiram, você vai fazer uma dissolução parcial ou total dessa sociedade. E aí os próprios herdeiros inventariantes podem entrar em conflitos. Na verdade, são pessoas que são, de certo modo, externas à sociedade, porque eles são sucessores do antigo sócio falecido, mas isso também tem aptidão a gerar grandes conflitos, e a gente observa bastante disputa envolvendo esse tema. Outro tema também que por vezes gera disputas. Sociedades grandes, especialmente as que são maiores mesmo, porque tendem a ter mais complexidade, inclusive nas relações entre os sócios. Os sócios vão lá e fazem um acordo de acionistas ou de cotistas para votarem em conjunto nas deliberações sobre um determinado tema. Enfim, vai que um sócio que celebrou um acordo desse de acionistas observa que para ele vai ser mais desvantajoso cumprir, seja porque ele vai obter uma vantagem externa, ou inclusive dentro de uma outra empresa que ele tenha, ele faz um cálculo, ele não, vou descumprir isso aqui, e isso seguramente vai gerar um conflito, porque a parte prejudicada não vai concordar com isso, né? Vai querer executar aquela obrigação, seja para cumprir daquele jeito, ou como ele quiser, em perdas e danos, uma indenização por esse descumprimento. Enfim, isso também vai gerar um conflito. E que, enfim, são inúmeros conflitos. Para citar um último, a sociedade, evidentemente, você tem sócios, você pode ter diversos sócios, e um deles pode ser o administrador, pode ser um administrador, inclusive, que não seja sócio. Mas, enfim, em sociedades pessoais, nessas que eu falei limitadas, geralmente tem a figura de um sócio, que também é administrador, e tem outros sócios ali que são sócios, mas que não estão na administração da sociedade. Esses sócios têm o poder, digamos até um poder-dever de fiscalizar o administrador, e eles podem entender que o negócio não está sendo tocado da forma mais correta possível, e vão querer
por exemplo, uma prestação de contas do administrador, ou mesmo vão querer denunciar denunciar não é bem a palavra, mas vão querer responsabilizar esse administrador por alguma má condução desses negócios, ou uma ofensa à lei que se entenda presente ali. Então, são toda essa sorte de conflitos que podem haver no âmbito de uma sociedade, conflitos internos mesmo, entre sócios. Para mitigar isso, e a palavra é mitigar, porque anular a possibilidade é impossível. Basta ter um ser humano, ele vai querer, por exemplo, ele pode simplesmente descumprir tudo que está escrito e já vai gerar um conflito. Não tem muito o que se fazer. Mas, assim, uma boa dica aqui é que os sócios estejam sempre assessorados juridicamente quando forem celebrar esses instrumentos, seja o contrato social que vai constituir a sociedade, seja esses acordos de sócios, enfim, está sempre assessorado para que, junto a um profissional jurídico, você possa pensar todos esses problemas que eventualmente possam existir durante o exercício da sociedade, durante a vida da sociedade, e aí você estabelecer mecanismos para que aquilo seja resolvido facilmente ou para mesmo evitar esses conflitos. E aí, por exemplo, tem contratos sociais que estabelecem a necessidade de uma mediação prévia quando houver um conflito, ou tem também contratos sociais que dizem que os conflitos entre sócios não vão sequer para a justiça, você vai resolver por meio arbitral, por meio de arbitragem, extrajudicial, né? Extrajudicial. Enfim, você pode adotar essas medidas. Mas também um outro ponto aqui que eu queria trazer muito rapidamente dentro dessa pergunta é que, às vezes, quando você você vai contratar a sociedade, você vai firmar uma sociedade com alguém, tem pontos que, a partir daquele momento, já é uma divergência entre os sócios, ou quando você vai celebrar também uma parceria, tem pontos que na fase de negociação os sócios não chegam a um acordo quanto àquele determinado ponto e preferem deixar omisso, porque aquele conflito pode nem surgir e aí, enfim, você está antecipando um pré-conflito de uma situação que pode não se concretizar. Aqui, por exemplo, você cria uma empresa para explorar um determinado empreendimento e aquele empreendimento vai precisar de uma série de licenças que os empresários às vezes nem conseguem antecipar quais seriam essas licenças e não sabem bem como dividir qual licença vai ficar a cargo de quem, e aí preferem estabelecer uma norma genérica, uma regra contratual genérica, no sentido de que as partes vão cooperar para obter as licenças e aí não fica muito claro de quem é aquela obrigação. Isso tem uma aptidão para gerar conflito ou não, porque às vezes você vai obter aquelas licenças tão facilmente que você não precisa antecipar, mas às vezes pode ser uma coisa muito difícil e cara e aí as partes vão entrar em conflito. Então, às vezes, a omissão dos contratos é uma solução dada pelas partes no momento de negociação, porque elas não chegaram a um acordo mesmo quanto aquilo e preferem, eventualmente, caso aquilo aconteça, brigar mais na frente, caso seja necessário. Por mais absurdo que pareça. Por mais absurdo que possa parecer. Porque, às vezes, se você for antecipar isso e as partes não vão chegar a um acordo quanto a isso, você acaba nem celebrando a sociedade. E pode tudo dar certo, aquilo nem chegar a ser um problema, e aí você vai ter deixado a chance de criar a sociedade para explorar uma determinada atividade, obter lucro por causa dessa divergência. Enfim, isso é um exemplo muito esdrúxulo, mas isso acontece em várias questões relevantes no bojo de sociedades empresárias. Perfeito. A gente tem uma legislação relativamente nova no país, mas que me parece que está assim no auge do noticiário e, enfim, de todo contrato comercial que se firma, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, eu sei que não é uma legislação iminente do direito comercial, mas eu queria saber muito mais no aspecto da sua opinião do que, né, de como essa legislação e seus desdobramentos impactam a atuação de empresas comerciais, né, e o que os empresários, e aí já numa seara de prevenção, eles precisam fazer para garantir conformidade com a LGPD. Assim.
Bom, como você bem disse, isso não é área propriamente do direito comercial, não é muito meu tema, mas é um tema que está em voga, Que enfim, impacta, que é muito né? debatido e impacta todo mundo. Muito bem colocado. Mas aqui, basicamente, a LGPD, que é uma lei lá de 2018, estabelece uma série de obrigações para as empresas que vão lidar com dados pessoais de usuários. Então, ela traz obrigações que são relativas a como o empresário, enfim, como a pessoa que lida com esses dados vai armazená-los, como ele vai tratá-los, como vai garantir a segurança daqueles dados, e também estabelece obrigações relativas a você obter a concordância do usuário de que aqueles dados vão ser utilizados, porque sem a concordância você não vai, ali pela LGPD, poder utilizar. Então, isso traz, isso é até um mercado bastante relevante no direito e não só, mas traz basicamente bifurcamento de duas questões que o empresário deve lidar e necessariamente vai precisar contar com uma assessoria especializada para esses dois temas. Uma é da própria parte de tecnologia, porque ele vai precisar tanto de hardware como de software que seja confiável para que esses dados não venham a vazar ou para que esses dados sejam propriamente tratados. E o segundo, ele também vai precisar de uma assessoria jurídica inicial, né? E aí a maioria das empresas já fizeram isso, já estão em conformidade com a LGPD, que é basicamente rever todos os seus contratos, modelos de contratos, para ver se estão em conformidade com a LGPD, para ver se está obtendo autorização para a utilização dos dados que ele precise ali para aquela relação contratual com o usuário. Então, isso, há profissionais especializados que fazem uma varredura em todos os instrumentos, enfim, em todas as atuações que a empresa tem para que aquilo esteja em conformidade com a LGPD. Perfeito, perfeito. Para quem não domina o tema da LGPD, como bem disse, eu acho que a explicação foi para lá de satisfatória. A gente falou de novo em tecnologia, né? Foi uma palavra presente na sua fala de novo. E aí puxa o fio para uma outra pergunta, para uma outra questão, que é contratos firmados no ambiente digital, né? Quais os principais cuidados, o que na sua visão precisa ser observado para que esses contratos tenham validade jurídica, né? Segurança nas informações. Como você avalia isso? Também vou aproveitar e beber uma aguinha aqui, né? Especificamente quanto à segurança das informações, é um tema muito afeito até a LGPD. Sim. Não exclusivamente a LGPD, porque ali pode ter dados da própria empresa que ela não quer que vaze, seja porque são segredos de negócios ou porque, enfim, ela não quer que terceiros saibam daqueles dados. Então, essa é uma preocupação que o empresário deve ter, por estar em ambiente digital, que aquelas informações não estão guardadas num papel e que ele pode guardar num cofre. Então, ele tem que utilizar de mecanismos que permitam essa segurança, tanto sob a perspectiva da LGPD, por estar lidando com dados de terceiros, quanto para as próprias informações da empresa, enfim, questões que o empresário não quer que vaze, que muitas vezes estão versadas nesses contratos. A outra, e aí essa bifurcação que você fez na pergunta é bastante interessante, porque os contratos em meio digital trazem, de fato, ponderações quanto à sua validade. E aí não só a validade, mas a própria existência desses contratos. Porque, basicamente, aqui você tem os elementos essenciais de validade de contrato, que aí vale para qualquer contrato, seja ele físico ou digital. Por exemplo, a gente pode citar o agente tem que ser capaz para celebrar um contrato, o objeto tem que ser lícito, enfim, isso está lá no Código Civil, tem que estar em forma prevista ou não vedada em lei, isso um requisito geral de validade. Mas também você traz questões específicas para a própria existência do contrato digital. E aí, basicamente, você assegurar que a pessoa que está do outro lado assinando aquilo quis mesmo se vincular ao contrato. Você tem que saber que foi ela própria que assinou e não alguém que digitalmente fez ali a assinatura por ela. Então,
E aí, graças a Deus, a gente tem mecanismos que resolveram, parecia um desafio muito grande no começo, mas que resolveram com muita tranquilidade esse tema. Por exemplo, assinatura com certificado digital. Você não precisa assinar e digitalizar o contrato. Você assina por assinatura digital, protocolo ICP Brasil, isso é amplamente aceito. Isso foi um objeto de debate na jurisprudência, mas hoje, enfim, pelo próprio imperativo da digitalização de tudo e dos negócios não é diferente. Hoje isso é aceito. O próprio governo criou um mecanismo que facilita ainda mais, que é a assinatura pelo Gov.br. Então, você cumprindo os requisitos gerais de validade dos contratos, celebrando ele em meio digital com assinatura eletrônica, você, de certa forma, está indene a esses problemas que poderiam surgir a partir da digitalização desses contratos. E você passa a ter só as questões gerais que já haviam desde sempre para qualquer tipo de contrato, fossem eles digitais ou físicos. Queria, então, que diante disso você falasse do macrotema, o regime jurídico da empresa rural. Bom, basicamente aqui fazendo um histórico de porque eu me interesso pela área rural, isso vem desde a minha graduação aqui na UNB, Brasília. Observava, e talvez até pela localização onde a gente está, aqui os temas mais debatidos são públicos, enfim, o centro do poder, então isso se reflete inclusive na faculdade, onde as pessoas estudavam mais direito constitucional, administrativo, tributário. A parte privada não era muito debatida e eu observava isso. Então eu queria estudar um tema diferente e eu não observava ninguém estudando isso, enquanto eu observava nos jornais, enfim, todas as rodas, a relevância que o agronegócio vinha ganhando. Sempre foi relevante para o Brasil, mas, enfim, ganhando importância econômica e se tornando mais tecnológico. Eu sabia lá da existência do direito do agronegócio, mas não via pessoas, pelo menos à minha volta, estudando aqui. Então tive a ideia de estudar e já no meu estudo final da graduação, monografia de final de curso, eu tive a ideia de estudar as operações de barter do agronegócio, que são basicamente operações de troca de insumos para a produção rural, pelo produto rural, pela produção rural futura. Então, eu, enfim, fiz esse estudo, isso envolve diversos atores, o próprio produtor rural, as empresas que vendem esses insumos agrícolas, maquinário também, as trading companies que vendem essa produção rural, que intermediam essas operações para exportação da produção rural. Enfim, esse é um tema que eu estudei. E eu gostei de estudar o assunto e, ao mesmo tempo, durante a minha graduação, até inspirado por professores, que eu cito a professora Ana Frazão, Direito Comercial da UNB, à época até o professor Augusto Aras, que veio a ser PGR, também era professor de Direito Comercial, foi inclusive meu orientador na minha monografia de final de curso. Enfim, professores que me inspiraram a gostar de Direito Comercial. Então, fui fazer o mestrado na USP, e tive a ideia de fazer em Direito Comercial, mas por ter gostado da área rural, falei, vou unir as duas coisas, estudar a empresa rural, que, enfim, havia alguns trabalhos já antes do meu sobre o assunto, mas eram, enfim, trabalhos antigos e que eu não via isso sendo tão debatido na atualidade, em que pese a relevância do agronegócio. Então, decidi estudar isso no mestrado e, basicamente, essas reflexões surgiram a partir de um dispositivo também do Código Civil de 2002, o artigo 971, que estabelece basicamente que o produtor rural pode facultativamente se inscrever no registro mercantil, se inscrever na junta comercial e atuar como um empresário sob o regime de direito comercial. Enfim, tem lá a redação, mas basicamente a ideia do dispositivo é essa. Então, isso me instigou a estudar como era antes e como passou a ser depois desse dispositivo, porque essa é uma inovação, foi uma inovação do Código Civil de 2002. Então, basicamente, quando a gente pega o estudo da empresa rural, das atividades rurais, a área rural foi um ramo tradicionalmente dissociado do comércio, do mundo empresarial. E isso por diversas razões. Razões políticas, razões até internas ao próprio direito. Os doutrinadores, enfim, os professores de direito comercial
nunca, enfim, sempre deixaram a área rural à parte do regime mercantil. Mas isso, enfim, com o passar dos anos, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas aqui no Brasil também, sobretudo desde a metade do século XX, em que o agronegócio foi se profissionalizando, foi se tornando cada vez mais uma atividade organizada, muito próximo de uma empresa, mas estava fora do regime mercantil. Então, o meu livro faz esse histórico de como era antes, como passou a ser a partir dessa disposição do artigo 971 do Código Civil. E aí a grande novidade foi se permitir que o empresário rural, que o produtor rural, pudesse se tornar empresário e, com isso, submeter ao regime de direito comercial e não ao regime de direito civil, como uma pessoa física. A partir desse dispositivo, então, a gente bifurcou os empresários rurais, e eu cito empresário rural como sinônimo de produtor rural, porque eu defendo, e isso inclusive com base em doutrina anterior, de que produtor rural, por exercer uma atividade econômica, sempre foi empresário, estivesse ele submetido ao regime civil, como uma pessoa comum, ou ao regime propriamente do direito comercial. Ou seja, ele era um empresário que, não obstante fosse empresário, ele estava sobre as regras de pessoas físicas, não sobre as regras especiais do direito comercial. Então, a partir do Código Civil, ele pode, né, o dispositivo está em vigor, ele pode optar se ele quer continuar assim. E aí, enfim, isso é interessante porque quando a gente pensa em produtor rural, não são só os grandes produtores rurais que produzem para exportação, que tem grandes atividades. Tem também o pequeno produtor rural. Tem produtor rural que, não obstante seja grande, ele quer exercer a sua atividade de um modo mais rústico e pode muito bem optar por continuar sob esse regime civil. Ou os grandes produtores, querendo, podem ser empresários sob o regime mercantil. E aí, enfim, isso vinha operando mais ou menos bem, até que surgiu uma questão que se tornou tema até de um debate muito específico, que é a recuperação judicial do produtor rural. Eu vi até uma entrevista aqui no podcast especificamente sobre... Doutor Alexandre Mendes, se não me engano. Acho que foi. Presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da OABDF. Exatamente. Enfim, esse é um tema que saiu dessa discussão sobre o artigo 971. Então, basicamente, isso operava assim. O produtor rural poderia ser empresário comercial ou não. E ele, sendo empresário comercial, ele tem acesso a várias estruturas que são próprias do direito comercial, entre elas a recuperação judicial. E aí, enfim, isso não é nenhuma crítica, enfim, porque eu, como advogado, e todos os advogados fazem isso, a gente usa as formas jurídicas e as disposições para obter soluções inovadoras que favoreçam os nossos clientes e que não sejam ilícitas. Enfim, surgiu a construção jurídica de que esse empresário rural, ele sempre seria empresário, isso eu concordo, até falei, ele era um empresário, mas sob um regime diverso. Ele sempre foi empresário, então ele poderia simplesmente chegar na junta comercial, se registrar, mas como ele já era empresário antes, ele cumpriria o requisito de 2 anos de exercício da atividade empresária para poder requerer uma recuperação judicial. Isso, enfim, para resolver problemas específicos, foi bastante positivo para vários empresários rurais que estavam em dificuldades, ou seja, ele se registra hoje na junta, mas ele já exercia a atividade rural por muitos anos, então ele cumpria os 2 anos. Enfim, essa tese prevaleceu, inclusive no STJ, ele poderia requerer a recuperação judicial. O que eu chamo a atenção para isso, em relação a esse tema, é o seguinte: isso, de certo modo, acabou com essa opção do produtor rural de submeter a um regime ou outro. Não acabou totalmente com a opção, mas acabou sob a seguinte perspectiva. Se eu vou contratar com um produtor rural, eu de antemão saberia se eu estava contratando com ele sob o regime de direito civil ou de comercial. Por exemplo, eu, sendo um banco, vou fazer um empréstimo a um produtor rural. Eu observo, bom, esse aqui é um empresário rural civil, né? Um produtor rural, pessoa física. Então, ele não vai ter uma recuperação judicial. Eu não vou ter o risco de, por exemplo, o meu crédito ficar
ia ser parcelado por um plano de recuperação, ou mesmo sofrer uma redução, o haircut, que se chama, que é uma redução do crédito desde que aprovado no plano de recuperação judicial, eu não vou me submeter a isso. Então, eu posso, eventualmente, conceder empréstimos a eles com taxas de juros mais favoráveis. Mas para esse aqui, que é empresário e eventualmente pode vir a requerer uma recuperação judicial, eu não vou conceder isso. Hoje, como não há mais essa distinção, já que a jurisprudência vem permitindo que o empresário, de um dia para o outro, mude de regime e essa mudança de regime tem efeitos pretéritos, então essas vantagens vão se dissolvendo, e isso eu acho, de certo modo, prejudicial à segurança jurídica. Mas aqui eu repito, pensando a questão sistematicamente, sem nenhuma crítica a situações específicas que a gente sabe que o produtor rural, como qualquer empresário, pode enfrentar uma crise e precisar de instrumentos que garantam a sobrevivência exatamente dele, Aí né? um adendo aqui, doutor, ele está sujeito às intempéries do clima num país de clima tropical e que varia demais de região para região. Precisa ser um especialista para saber disso, né? Que eu acho que nenhum outro produtor ou empresário está tão sujeito a essas intempéries como é o caso do produtor rural. E aí, basicamente, aqui para fechar, a minha conclusão é de que os operadores do direito, os tribunais, os advogados, enfim, e professores, podem, tentar buscar certos mecanismos para reestabelecer essa diferença, para que a gente permita a coexistência desses dois regimes. E aí, questões que eu trago você revalorizar esse registro para que aquele registro na junta comercial seja o ponto de partida para um regime ou para outro. Então, ele só vai ser empresário sob o regime mercantil dali para frente, não dali para trás. Ou mesmo quando o produtor rural for celebrar um contrato, ele, de certa forma, mas isso a gente vai precisar que a jurisprudência valide essas cláusulas, ele declare o regime jurídico a que ele está submetido, se civil ou empresarial, buscar mecanismos que garantam essa segurança jurídica a todos os atores envolvidos e que celebrem negócios com o produtor rural. Basicamente essa é a preocupação como um todo, além, claro, de fazer um inventário de como essa organização econômica do produtor rural veio se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, ao longo de todo esse período. Basicamente, eu começo ali no século XX até chegar nos dias atuais. Perfeito. Bom, acho que não há mais nenhum tema assim que a gente não tenha abordado, porque seria um podcast para horas e horas e horas, mas o tempo é o nosso ativo mais precioso. Não podemos só fazer aquilo que gostamos, né? Temos que fazer o que precisamos. Mas, assim, eu quero que você fique à vontade para algum tema que eu aqui no meu parco preparo não tenha me lembrado, trazido à discussão. Se lembrar de algum tema que queira falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Talvez um desdobramento do tema anterior, que é uma questão também que sempre me preocupa, enquanto estudante, sempre estudante, claro, do direito privado, que é a segurança jurídica. Sempre se fala em segurança jurídica, os mais diversos temas, às vezes até de um modo assim, pouco esperto, para você puxar a brasa para sua sardinha, mas enfim. No direito privado, esse é um tema relevantíssimo, porque que os agentes privados querem com o direito? Conferir mais previsibilidade e segurança para as atividades que eles vão exercer, que são atividades econômicas. Então, a segurança jurídica é um tema que me preocupa e que eu, de certo modo, tentei abordar no meu livro sob essa perspectiva do regime do empresário rural, porque essas mudanças de entendimento verificadas nos últimos anos foram, de certo modo, pelo menos naquele momento, hoje penso que já não mais, mas naquele momento foram, de certo modo, prejudiciais à segurança jurídica, porque houve uma ruptura, já que o entendimento anterior era o de que o regime jurídico do produtor rural se mudava a partir da inscrição dele na junta comercial. Antes era civil, depois era empresarial. Então, a segurança jurídica como um todo tem um papel muito relevante no direito privado, nas relações privadas,
precisamente porque se busca que o direito traga segurança e previsibilidade para essa atuação dos agentes econômicos. Perfeito. Bom, falamos do livro, eu não vou cometer a indelicadeza aqui, ainda bem que lembrei a tempo. Um momento merchan aqui do nosso podcast. O livro está à venda em quais plataformas, meio físico, digital? Com você. Está à venda na Livraria da Vila, também pelo site da editora Lumen Uris, que foi, enfim, a editora pela qual eu publiquei o livro. Perfeito. Vou deixar no YouTube, para quem está nos acompanhando no YouTube, o link aqui na descrição do vídeo, vai estar aqui embaixo, para vocês terem acesso diretamente ao conteúdo do livro. Dr. Carlos Alberto, eu sempre gosto de finalizar, para todas as áreas do direito que os profissionais me dão a honra de vir até aqui, pedindo para que o advogado ou a advogada convidado, ou enfim, o juiz ou o membro do Ministério Público já esteve aqui, num recado final para aquele estudante de direito que ainda não se decidiu e cogita, de repente, seguir carreira no direito comercial, ou nem conhece, mas pode ser que se apaixone, assim como foi com você. Então, deixa esse recado pro estudante ou pro advogado que ainda está em dúvida quanto ao qual caminho seguir. Bom, e aí, agora eu puxando a sardinha para minha brasa. Tem que ter também, né? Bom, o direito comercial é um tema que aqui na região centro-oeste é muito forte, não necessariamente por causa do Distrito Federal, mas os outros estados aqui do centro-oeste, enfim, o Brasil como um todo, enfim, é uma atividade, tem muita atividade econômica. E eu já estava querendo puxar até para o direito comercial rural, mas não necessariamente. Tem muita atividade econômica no Brasil inteiro, centro-oeste, sudeste. E, enfim, no mercado jurídico, eu vejo que muitas vezes falta especialistas em direito comercial. Então, é um mercado que ainda comporta a entrada de muita gente, pode se dar bem com isso. Enfim... É um campo promissor, por assim dizer, né? Exatamente. E ainda pouco povoado. Pouco povoado. Pelo que eu percebo. E dependendo da área onde você esteja, falta ainda mais. Se você for para São Paulo, tem muito especialista em direito comercial, mas se vai para outras áreas do Brasil, tem pessoas muito relevantes em todos os lugares que atuam, mas em menor quantidade. Então, é uma área bastante promissora para o estudante de direito que queira se especializar nisso. E aí, enfim, até uma dica aí nesse tema, que é o seguinte: os currículos das faculdades de Direito, algumas são exceções quanto a esse tema e outras vão em sentido contrário, dão muito pouco espaço ao direito comercial. Na UNB, por exemplo, a gente tem 3 matérias de direito comercial e o que todos os professores dizem, e a gente observa, eu próprio já dei aula de direito comercial, 2 títulos de crédito na UNB, a minha matéria, na verdade, era exceção, mas, no geral, falta tempo para todos os temas relevantes do direito comercial. E eu, inclusive, fiquei sabendo que algumas faculdades tiraram os títulos de crédito do currículo. Então, você passa a ter só 2 matérias de direito comercial. Então, é realmente muito assunto para pouco tempo. A dica que eu dou é que o estudante que tem interesse pelo tema, vendo ali na faculdade que vai ter interesse por aquilo e considerando que é um mercado promissor, que busque frequentar eventos sobre direito comercial. A OAB tem muitos eventos nesse sentido. Enfim, congressos. Tem o Congresso de Direito Comercial, que ocorre todo ano em São Paulo, organizado pelo professor Fábio Ulloa Coelho, que eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes. Aqui em Brasília, a gente tem o Congresso Brasiliense de Direito Comercial. Enfim, para o aluno se inteirar sobre os temas que são discutidos no direito comercial. E hoje, com a internet também, a gente consegue ler de tudo, ir atrás de bibliografia, enfim, de livros e artigos, para que o aluno possa ter um pouco mais de conhecimento sobre o tema, considerando o pouco tempo que se dá a ele nos bancos da faculdade. Ok, eu agradeço imensamente essa prova de respeito, né, que é doar um pouco de tempo para conversar. As conversas estão se perdendo nesse mundo cada vez mais digital. Então, aqui mesmo no ambiente digital, conversar ainda é o melhor dos mundos, né? O melhor dos remédios para se curar de tudo. Então, agradeço imensamente. Tá aberto, o podcast está aberto, o projeto está aberto para
Tem inclusive artigo de sua autoria publicado no site do Projeto Ampla Defesa. A gente é extremamente grato por isso. E você que ficou até aqui com a gente, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, né, de seguir ou se inscrever, a depender da rede social na qual você nos acompanha. Estamos no YouTube, estamos no Instagram e também estamos no Spotify. Em todas as redes sociais sob o @Projeto Ampla Defesa, tudo junto. Visite também o nosso site www.projetoampladefesa.com.br. Lá você encontra notícias, artigos, inclusive artigos de autoria do Dr. Carlos Alberto Rosal de Ávila. Muito obrigado e quer deixar um último recado? Só agradecer mais uma vez o convite por estar aqui. Foi uma honra e foi um papo muito bom. Gostei bastante. Obrigado. Estou à disposição, enfim, tendo mais temas aí. Da mesma forma, a gente aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.